Efésios, capítulo 5 de Efésios. Efésios, capítulo 5. Versículo de número 22. Você que está conosco, já temos Portugal, Nova York e tantos outros estados desse país, lendo o país. Efésios capítulo 5, versículo 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou a seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Diga amém. Tome o seu lugar, meu amado. Estamos no mês de maio, e maio convencionou-se que é o mês da família. Já foi falado aqui, eu quero repetir mais uma vez. Não apenas maio, mas janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, o ano todo, até dezembro. Esse texto é muito conhecido de todos nós. Todo mundo aqui já ouviu, já leu esse texto. E eu quero nessa manhã, eu quero tomar esse texto e pensar esse texto a partir do texto que o antecede. A carta aos Efésios, segundo alguns estudiosos, é talvez, num consenso quase que geral, a rainha das cartas da palavra de Deus, das cartas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo foi de um brilhantismo e foi de uma graça muito, muito especial. Efésios está no nível de Romanos, no nível de Coríntios. É uma carta que ela não trata, ela não aborda os questionamentos teológicos, os debates. Ela trata da identidade nossa em Cristo e da nossa relação para com esse mundo e de uma estruturação para a família. Paulo, ele consegue em 6 capítulos, de forma estupendamente bela, magnífica, ele consegue tratar desse ponto.
Mas nós lemos hoje do 22, do capítulo 5, do 22 até o 31, em que o apóstolo Paulo, ele começa de forma imperativa, falando assim: mulheres, esposas, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. No versículo próximo, que é o versículo de número 25, ele começa dizendo: maridos. Ele começou falando de mulheres, esposas. Agora ele fala de maridos. E na sequência do texto, versículo de número 1 do capítulo 6, nós não lemos, mas eu quero que você veja isso. Capítulo 6, versículo 1, ele fala assim: filhos, obedeçam a seus pais. Versículo 4 do capítulo 6, ele fala: pais, não irritem seus filhos. Versículo 5 do capítulo 6, ele fala: escravos. E versículo 9, ele vai falar: vocês, senhores. Eu gosto desses detalhes da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele trata esse assunto, ele começa primeiro com mulheres, depois fala de esposos. Esposas, depois fala de maridos. Primeiro ele fala de filhos, depois ele fala de pais. Primeiro ele fala de escravos, depois ele fala de senhores. Interessante isso, essa maneira, essa abordagem, essa perspicácia dele. Na verdade, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está criando um ordenamento novo para a igreja de Jesus. Porque é um contexto, é um tempo em que os valores estão trocados na sociedade em que ele é inserido. No tempo que ele está escrevendo, ele está preso aqui, o valor, a ordem de início seria começar por maridos, por homens. O grau de importância sociológico daquele tempo, antropológico daquele tempo, seria homens. Mulheres viriam depois. Seriam pais, filhos viriam depois. Seriam senhores, escravos viriam depois. Mas ele estabelece um novo ordenamento. A igreja de Jesus, o evangelho de Jesus, ele está dizendo para mim e para você nesse texto, que a vida cristã, ela estabelece um ordenamento, não segundo a sociedade, mas segundo Deus. Não segundo a sociedade, mas segundo Deus. Ou seja, a nova ordem social não é a ordem que o mundo lá fora dita. A ordem que Deus desenha para a igreja é uma ordem diferenciada. É segundo o padrão de Deus. A outra coisa que ele fala aqui, antes de nós entrarmos nesse texto, é estabelecer um padrão de comparação. Então ele começa aqui dizendo assim: mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido. A gente só observa e só atenta nessa primeira parte. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. E a gente fica muito parado aí, a gente para aí. Mas ele agora vai botar a cereja do bolo, como ao Senhor. Então ele começa a trazer para nós um gabarito, um padrão. Nós temos aqui no Brasil o Instituto de Pesos e Medidas, que estabelece um padrão, um gabarito para os valores, para as medidas. Deus está aqui estabelecendo um gabarito. Ou seja, a sujeição que ele está propondo, que a palavra está propondo, é como ao Senhor. Mas o homem não fica de fora. Aí quando chega no homem: maridos, ame cada uma a sua mulher, assim como todos os padrões que Deus vai estabelecer para mulheres, esposas, esposos, filhos e pais, e escravos e servos, todo esse padrão é no gabarito de Deus. É na medida de Deus, é na metragem de Deus. Então, quando ele faz isso, irmãos, ele iguala todos nós
há um único padrão. Não há dois padrões. Há um único padrão e o padrão é o de Deus. Amém? A religião, o Islã, ele tem um padrão diferenciado. O homem pode ter tantas quantas mulheres quanto ele pode manter, ele pode pagar. Então isso é um padrão que não é o padrão da palavra, não é um padrão de Deus. Então o padrão de Deus é esse, é como, é semelhante, ou seja, o que Deus está cobrando da mulher, o que Deus está cobrando do homem, o que Deus está cobrando dos filhos, o que Deus cobra dos pais, o que Deus cobra dos escravos e dos senhores, é um padrão único. Ou seja, o que vale para a mulher, vale para o homem, para o filho, para os pais, para os servos e para os escravos. Glória a Deus por isso. Amém? Então, se for pesado para elas, também vai ser pesado para nós. Entendeu isso? Se for pesado para lá, vai ser pesado para cá. Então, quando ele estabelece o padrão único, só nos resta, a todos nós, fazer o quê? Obedecer o padrão. Amém ou não amém? Amém. Ganhando tempo. Quando ele coloca para nós, do versículo 22 ao versículo de número 31 que nós lemos hoje, é um texto que nós conhecemos. E eu pensando nesse texto, pensando nessa palavra, e pedindo a Deus uma direção para esta manhã. A minha mente foi conduzida a uma situação que eu ouvi de um médico, e eu achei muito pertinente a esse texto aqui agora. Porque quando ele começa aqui, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Sujeite-se. Bota o próximo, versículo 25. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Agora, maridos, coloca 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Ele vai falando o dever da mulher para com o marido, o dever do marido para com a esposa, o dever dos filhos para com os pais, o dever dos pais para com os filhos, e vai nessa sucessão. Mas nada disso vai ser possível. Nada disso vai ser possível se não for tratado algo para que isso possa acontecer. Nada disso vai ser viável, nada disso vai ser possível de acontecer se algo antes disso tudo não estiver devidamente alicerçado. Há um tempo atrás, diante de uma opinião de um médico para com um paciente, deixa eu falar em tese assim, e aquele médico olhando para aquele paciente disse assim: eu preciso fazer a cirurgia agora, nesse exato momento, porque se não fizer agora, o paciente vai vir a óbito, vai morrer o paciente. E tem que ser feito agora, e tem que ser imediato. Fez um terror, fez um teatro, fez uma pressão psicológica que tinha que operar agora. Aquilo não soou bem no coração e decidiu-se procurar outra palavra, procurar outro cirurgião, procurar outro médico. E quando se procura o outro médico, e ele examina aquele quadro que ali estava, ele diz assim: uau, o colega disse para operar agora. Ele fez assim: uau, não pode. Se tentar fazer uma cirurgia agora, a possibilidade de uma infecção generalizada é quase que 100% ou mais de 100%. E aquele outro médico disse assim: primeiro, é preciso debelar o foco da infecção. Primeiro, é preciso matar a infecção. Só se pode entrar com bisturi depois que tiver toda a infecção debelada, anulada e colocada por terra, para ir fazer então uma cirurgia. Eu não esqueci aquela colocação, aquela opinião. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar do versículo 22 até o 31 sobre
relação familiar, ele só trata isso depois que tratou o essencial. Porque qualquer assunto em cima de família, se não tratar o essencial, é enxugar gelo, é perder tempo, é perder tempo, porque o essencial não foi resolvido. Vamos pensar nessa manhã no essencial. Capítulo 5, versículo de número 15, coloque na tela. Antes de Paulo entrar no assunto família, ele trata o essencial. E a forma da concordância que ele trata é na imperatividade da ordem. Ele diz assim, e eu quero que a igreja leia comigo, vamos todo mundo junto, 1, 2, 3. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Pode ser melhor, vamos repetir? Diga, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Pode fazer 3.000 encontros de casais, 10 milhões de palestras. Se não tratar disso, é perder tempo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Aqui vale para o homem, para a mulher, para o filho, para o pai, para o servo, para o senhor, para o esposo, para a esposa. Você já tem pensado como você tem vivido? Você tem parado para pensar como você tem vivido? Aí ele vai colocar para nós aqui, que não seja como o quê? Insensatos. Veja só, esse tratamento é para entrar na relação família. Antes de, mulheres, respeitem, honrem o marido. Antes de entrar aí, ele vai tratar da insensatez. Ele vai tratar da maneira como nós estamos vivendo. Irmãos, como você tem vivido? Como nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo? A maneira como eu estou vivendo, irmãos, ela vai determinar tudo daqui para frente. A gente vai ler o livro dos reis, 1ª Reis, 2ª Reis, a história dos reis de Israel. Aí você vai ver assim, e o pai morre e o filho assume. E o filho andou nos pecados do pai. E o filho andou, irmãos. Ou seja, aquele novo rei que assume, ele vai replicar, ele vai imitar todas as misérias dos antepassados. Tenham cuidado, irmãos, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. A cada dia, irmãos, eu devia fazer uma pergunta, eu vou botar porque eu quero que você também pense assim, como eu estou vivendo? Como eu estou vivendo? Todo dia, acordou hoje, domingo, meu Deus, como eu estou vivendo? Como foi meu sábado ontem? Como eu estou vivendo? Eu estou vivendo com insensatez. Como eu estou vivendo, como eu estou tocando a minha vida, em casa, no trabalho, na rua, na condução. Como eu estou vivendo. Como? Como? Isso é fundamental. Então, se eu não resolvo isso, não vai ter relação que se mantenha. Não vai ter, irmãos. Não vai ter, por mais que se faça qualquer coisa que se queira fazer. Se eu não conseguir acertar isso aí, tenham cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. Que não sejam como insensatos. Isso aqui não fala de cultura, não fala de estudo, não fala de diploma. Fala de sensatez. Fala de moderação, fala de equilíbrio. Versículo 16, ele continua. 16, vamos no comando. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Hoje nós temos perdido tremendas oportunidades de desfrutar momentos especiais, porque nós não definimos o valor
do que é uma oportunidade e do que não é uma oportunidade. Nós não definimos isso. A gente não consegue estabelecer o que é uma oportunidade, que eu tenho que aproveitar ela, e o que não é oportunidade. Eclesiastes diz que há tempo de abraçar e tempo de deixar de estar abraçado. Você crê comigo que existe oportunidade que é para você dar um abraçozinho? Amém ou não amém? Mas se você perder ela, se você perder ela, existem oportunidades que é para você dar um chamego, mas se você perder ela, então aproveitar ao máximo cada oportunidade. Cada oportunidade. Num tempo hoje que marido e mulher trabalham fora, casais que trabalham fora, uma crise dessa, uma falta de combustível dessa, às vezes é Deus criando uma oportunidade para você falar assim: querida, vou passar aí para te pegar. É uma oportunidade que Deus está dando. Eu vou passar aí para te dar uma carona. É uma oportunidade que Deus está dando. Ou não é? Acabou o combustível. É uma oportunidade que Deus está dando para você ir andando. E ir andando, sei lá, trocar um dedo de prosa. É uma oportunidade que Deus está dando. Ou não é? Claro que é. Claro que é. Eu falei para ela que eu trouxe para ela. Sexta-feira na oração aqui, eu amo fruta. Para mim viver sem fruta, só a graça de Deus. Aí sexta-feira eu falei: meu Deus, onde tem fruta? Aí eu lembrei que Vila do João tem um comércio tremendo na Vila do João. Tremendo. Ali naquela rua principal. Fui lá com o meu querido Alex, na Vila do João, achar fruta. E, irmãos, na rua principal tem uma moça vendendo banana ouro. Que eu não ligo, falei: meu Deus, é o que ela gosta. É um saco de banana ouro. Aí ando mais um pouquinho, tem um moço que veio do Ceasa e trouxe peixe e camarão. E a minha patroa querida, amada, gosta de camarão. Eu não sou, mas eu vou levar. Agora eu quero limpo. Fiquei lá quase 1 hora, limpa tudinho. Eu quero limpo. E cheguei em casa. Irmãos, são oportunidades que não podem ser perdidas. Diga comigo assim, diga assim: Senhor Deus, ensina-me a aproveitar ao máximo as oportunidades. Você devia ter repetido isso de novo. Tem aquele momento, irmãos, que é para dar uma bitoca e você perdeu a oportunidade. Você perdeu a oportunidade. Perdeu. Agora, nessa semana, a minha esposa não gosta, e eu acho que ela queria fazer um charminho comigo. Comprou açaí. Ela não come açaí. Tu queria me pegar, te peguei. Eu estou lá, daqui a pouco vem ela assim, entrou numa loja. Eu falei: vai comprar o quê? Não, nada não. Me volta com açaí. Eu falei: não estou te conhecendo. Ela não come açaí. Passei, irmão, até lambi os dedos. Eu vou perder uma chance dessa, irmão. Deus hoje está falando contigo. Tudo de família, tudo de relação, vai ser balela se você primeiro não acertar isso aqui primeiro. Diga assim: primeiro vou debelar o foco da infecção. Eu tenho que debelar isso primeiro. Porque se eu não resolvo isso, eu não acerto nada lá, irmãos. Porque casamento é algo espiritual. Sabia disso? Diga: casamento é um negócio espiritual. É espiritual, irmãos. É espiritual. Está aí nas mídias sociais aí um cantor e uma cantora, sei lá, um artista aí, que gastou só no anel, na aliança foi acho que 100 mil reais. O vestido acho que foi, não sei lá quantos mil reais. Dá para comprar uma casa o vestido. As pessoas, lembra daquele jogador que alugou um castelo por casamento?
A outra em São Paulo decidiu chegar no casamento de helicóptero. O helicóptero caiu. Eu falei, meu Deus, um helicóptero para cá. A gente quer inovar muito e não trata o essencial. A gente não trata o essencial. Irmãos, o essencial é debelar o pecado. Diga comigo assim, o essencial é debelar o pecado. O essencial é debelar o pecado. Porque se não debela o pecado, irmãos, não vai ter nada que resolva na frente. Nada. Coloca na tela os dois versículos, 15 e 16. Pode colocar na tela, para a gente não tirar ele de cena. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Diga comigo assim, Senhor Deus, ensina-me a viver segundo a tua maneira. Eu casei, voltei da lua de mel, Miguel Pereira, no Arcozelo, e o nosso padrinho nos convidou para um jantar. Olha isso, voltando da lua de mel. Os padrinhos não eram crentes, foram convidados porque eram vizinhos, eram amigos. Nos deu um jantar. Voltamos da lua de mel. E a lua de mel nossa funcionou. Amém, amém? Ela nunca reclamou. Dá um jantar para a gente, aqueles pratos bonitos, louça bonita, talé bonito, acaba o jantar, vem a sobremesa, ela me levanta e vem com o café. Sabe aquele café, irmãos, que quando está sendo feito, o cheirinho dele atravessa 2 quarteirões? Uau! Ela vem, bota 2 xícaras, e enche a minha e bota dela. A minha esposa fala assim, eu não bebo. Aí o diabo me oprimiu, eu falei, o quê? Olha o que eu falei, irmãos. Mulher minha tem que beber café. Mulher minha tem que beber café. Tu vai beber. Tu acredita que voltando ao lua de mel começou uma briga? Eu falei, mas tu vai beber. Como assim mulher não bebe café? Mulher minha tem que beber café. Tu acredita que Deus usou a jumenta? A vizinha que não era crente, nunca foi crente, falou assim, Jaiminho, que coisa estúpida. Ela bebe café se ela quiser beber. Se ela não quiser beber, ela não bebe. Tonha. Eu olhei para a vizinha que não era crente, irmãos, e me deu uma sarrafada no meio da moleira. Eu estava voltando da lua de mel. Você entendeu? Eu estava na semana ainda da lua de mel. Porque ela tinha continuado no hotel, mas ia continuar. E eu fechei o clima por causa de um café. E eu fico pensando, irmãos, como nós temos vivido. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado. Aqui na igreja, graças a Deus que não tem, penso eu que não tem ninguém aqui que casou com algum alcoólatra, ou alguma pessoa que esteja bebendo muito. Mas isso é muito triste, irmãos. Eu fico pensando uma esposa que tem um marido alcoólatra. A Bíblia conta de Abigail. Que barra que foi aquela mulher tocar aquele casamento? Que barra. Pense o rei Assuero, quando tenta expor a Vasti, a mulher dele. Ele toma um pileque e quer expor a mulher como um objeto de beleza. Tente entender isso. Irmãos, uma maneira como está se vivendo, ela vai ser bênção ou vai ser uma desgraça total. Bênção ou uma desgraça total. Tenham cuidado com uma maneira. Isso não vale só para o homem, não. Vale para a mulher também. Ele gosta de quê? Vou um exemplo bobo. Me perdoe, minha querida. A minha esposa gosta de comer o arroz branco, não gosta do parbolizado. E eu faço compra em mercado. E no começo eu ia lá, aquele tal do tio João, sei lá qual a marca do arroz lá. A marca desse arroz famoso aí. Aí eu comprava o parbolizado, botava lá. Ela deve ter falado comigo umas 3 ou 4 vezes, que às vezes eu sou duro de entender as coisas. Eu já disse para você que não é esse arroz que eu quero.
Mas tudo é arroz, tudo é arroz. Tudo é arroz. Agradeça a Deus que não está passando fome. Tem hora que o diabo dá umas pegadas assim mesmo. Até o dia que a ficha caiu. Se não tiver arroz branco, eu não compro. Se não tiver, se for aquele amarelo, eu não compro. Para mim tudo é arroz. Mas para ela que vai cozinhar, ela quer o branco. Então tenham cuidado com a maneira como que vivem. Tenham cuidado. Isso vai desde uma toalha no chão, uma cueca no chão. Isso vai desde uma tampa do vaso cheia de uns pinguinhos amarelos em cima. Isso vai. Hoje acho que tem muito pouco. Gente que usa lá o reservatório, o restroom, o reservatório, e não dá descarga. Aí você chega lá, olha lá, ué, quem veio aqui? Ah não, que eu estava com pressa. Eu estava com pressa. Tenham cuidado com a maneira como vivem. Tenham cuidado. Isso vale para tudo. Nessa onda agora de demônio trabalhando, eu cortei aquela marca de sabão, porque mudou de lado aí, está defendendo aí as ideologias do diabo. E eu trouxe um outro sabão em pó. E a secretária falou para ela, tipo a moça lá de Naamã: poxa, seu Jaime trouxe um sabão que é horrível. E eu comprei o sabão mais baratinho. Ela falou, cheio de dedo: seu Jaime, se o senhor puder não comprar mais aquele sabão, mas se não der, não deu, mas se puder, compra outra marca. Não, vai ser esse porque esse é o mais barato. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Cuidado! Então veja só, mulheres, respeitem, ame, honre, marido, ame. Tudo isso é depois de tratar da infecção. E a infecção é tirar o pecado. É acertar o padrão que Deus quer de nós. Amém ou não amém? Repita comigo assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por que razão? Por quê? Porque os dias o quê? Os dias são maus. Os dias são maus. Aproveite ao máximo. Aproveite. Irmãos, tempestades acontecem em ambos os lugares. Em ambos os parceiros, né? Entre a esposa e o esposo. Enquanto a saúde na tua casa, aproveite o máximo. Desfrute o máximo. Desfrute o máximo. Desfrute o máximo. Desfrute o máximo. Há anos atrás, aqui nessa igreja, numa congregação, tivemos um acidente terrível. Um grupo indo de carro, o carro capotou o céu da estrada. E uma passageira, que ali estava com o marido, afetou a coluna vertebral e ficou paralisada, ficou uma morta-viva, da mama para baixo, numa cadeira de roda. Da mama para baixo, todo o funcionamento morreu. Ela só ficou viva daqui para cima, numa cadeira de roda. Aí você olha para essa cena e a tua mente viaja. Porque se até aquele momento viveram intensamente, segundo o padrão bíblico, os dois estavam fundidos numa só carne, você consegue tocar esse martírio em paz no coração. Ou seja, vivemos a intensidade na plenitude que Deus nos deu. E amém. Mas se não viveu, se tem uma pendência, se tiver uma pendência,
Se tiver uma pendência, como fica a cabeça? Como fica essa cabeça? Poxa, eu não fui correto, eu não fui fiel, eu não fui bacana, eu não me doei, eu não servi, eu não fui o que tinha que ser. E nunca mais vai poder ser. E nunca mais vai poder ser. Então, irmãos, esse texto aqui é para dizer para mim hoje a seguinte coisa: aproveite ao máximo, porque os dias são maus. Então eu quero pontuar algumas coisas. Abrace hoje, beije hoje, dê carinho hoje, leve para lanchar hoje, dá o cachorro quente hoje, dá o picolé hoje, hoje, porque amanhã pode não ser mais tempo teu, amanhã pode não dar mais. Então faz hoje, abraça os filhos hoje, beija hoje, cuida hoje, porque amanhã tu não sabe, amanhã ninguém sabe. Você entende isso, amém ou não amém? Versículo 17, subindo. Portanto, eu queria que você lesse comigo, eu digo assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do... Então, meu amado, o meu padrão para o casamento, antes de qualquer coisa, é: qual a vontade do Senhor para a minha vida? Qual é a vontade do Senhor? Estamos hoje vivendo um padrão diferente, o padrão da beleza. A gente quer casar com uma pessoa que é a mais bonita, o mais bonito, o mais rico, o mais endinheirado. A gente quer viver outro padrão. Qual a vontade do Senhor? Porque eu não posso ser insensato. O que é insensatez? A gente está olhando lá para fora e olhando lá alguma coisa como Sansão. Eu quero ela porque ela agrada aos meus olhos. E onde está a sensatez? Está no lixo, deu descarga. Ele é nazireu de Deus, ele é nazireu, mas a insensatez se enfeitiçou pela beleza. Eu quero falar para os jovens que estão aqui hoje, que querem casar, para vocês: não procurem beleza, não procurem beleza, não procurem contra-cheque, não procurem nada. Procure dizer: Deus, eu quero cumprir a tua vontade, eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida, porque a vontade de Deus, irmãos, ela é o melhor para nós. A vontade de Deus é o melhor para nós. A vontade de Deus é o padrão que Deus procura. Portanto, não sejam insensatos. Há anos atrás, 73, 74, eu comecei a orar: Senhor, eu sei que tu tem uma chamada para a minha vida. Eu não sabia que seria pastor, mas eu senti uma chamada na minha alma. Eu disse: Deus, que a minha esposa tenha uma chamada também. E uma das coisas que mais me encantou na minha esposa, não foi a beleza que ela tem, que ela é, e foi um dia ela falando assim: eu tenho uma chamada missionária. Eu não falei nada, mas eu peguei aquilo, gravei e botei uma pasta. Opa, ela tem chamada para a obra de Deus. Ela tem chamada para a obra de Deus. A mesma coisa vale para você. Se você começou a trocar mensagem com alguma moça, algum rapaz, e você já percebeu que a cabeça dela é completamente distante da tua, quer um conselho? Chuta aquele laço. Chuta aquele laço. Chuta, vai ser prova, meu irmão. Porque você vai estar apaixonado pela obra de Deus e ela vai estar em outra direção. O negócio dela vai ser outra coisa. Negócio dele vai ser outro negócio. Então, chuta que é laço, mas é laço grande. É laço para tirar você do propósito. Então, irmãos, nós temos que entender Deus, qual é a vontade. E para entender a vontade, eu tenho que compreender. Compreender. Eu tenho que gastar neurônios, eu tenho que pensar para compreender qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Você sabia que para cada um aqui, há um propósito de Deus para cada um aqui? Amém ou não amém? Você não entende, eu vou repetir. Para cada um aqui, há um propósito de Deus. E você precisa procurar. Irmãos, teste vocacional. Teste vocacional
ele existe, sabe para quem? Para quem não está dirigido pelo Espírito Santo. Porque que se tiver dirigido pelo Espírito Santo, o próprio Espírito vai mostrando o caminho. Vai mostrando o caminho. Porque ele sabe que ele compreende a vontade de Deus. Ele tem uma compreensão da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Aí Deus vai abrindo as portas. Deus vai abrindo as portas. Vai abrindo as portas. Isso vai acontecer para você. No nome de Jesus. Amém? Versículo 18. Vamos para o 18. Não se embriaguem com vinho. Vamos todo mundo diga, não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se o quê? Encher do Espírito. Aqui nesse texto aqui, eu quero dar uma parada aqui, porque a gente fica muito restrito à grafia escrita. Não se embriague com vinho. O que é vinho, pastor? É aquele derivado da uva prensada, aquele líquido? Não necessariamente não. Necessariamente não. Esse vinho, ele pode ser a fama. Esse vinho, ele pode ser os aplausos, ele pode ser o dinheiro. Esse vinho, ele pode ser um monte de coisas. Então a pergunta hoje é, qual é o teu vinho que está te embriagando? Qual é o teu vinho que está te embriagando? Ontem foi o final do campeonato europeu, Champions League, e eu não sabia que o goleiro do Real Madrid é cristão. E ele deu uma entrevista para o mundo todo, que eu fiquei assustado. Repórter, o que você está achando? Você agora é o máximo do máximo, o maior goleiro do mundo. Não, para mim, o mais importante é Jesus. Eu falei, meu Deus, o repórter, o que? Jesus é mais importante que esse campeonato. Eu falei, meu Deus, que isso? Na cabeça daquele goleiro, a coisa mais importante é o Senhor na vida dele. Então, qual é o teu vinho, irmãos? Tem gente que tem vinhos, gente que, não, eu quero ficar rico, meu negócio é ficar rico, qual é o teu vinho? Qual é o teu vinho? Que o teu vinho seja ser cheio do Espírito Santo. Mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Olha só, se permita ser cheio do Espírito, se deixe encher. Ou seja, que você não se apaixone com o vinho dessa terra. Essa terra está aí, irmãos. Essa terra está aí propondo os vinhos das festas, dos bailes, os vinhos dos encantos desse mundo, os vinhos das glórias desse mundo. Que não seja o teu vinho, que o teu vinho seja ser cheio do Espírito Santo. Amém ou não amém? Você pode dar uma glória a Deus? Versículo 19, vamos para o 19. Vamos, 1, 2, 3. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando no coração. Ora, como ele vai falar no 22 de família, e ele está falando aqui, falando de vós, vamos restringir esse assunto para quem? Para a família. Ele está dizendo aqui que um tema deve ser isso aqui na família. Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor. Irmãos, que esse seja o tema da tua casa. Que o tema da tua casa seja espiritual. Que o tema da tua casa seja espiritual. Eu tenho amigos, conhecidos, vizinhos que fazem roda em casa para jogar, sabe o quê? Buraco, carteado, e pôquer, e não sei mais o quê, e não sei mais o que lá. E vara madrugada com aquele negócio de carta. Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu sou totalmente ignorante com uma coisa chamada carta, baralho. Eu fui criado numa casa, com um homem que não tinha nível superior. E disse assim, meu filho, esse negócio não é de Deus não. Esse negócio não é de Deus não. Aprendi a jogar dama, xadrez, dominó, mas nunca aprendi a mexer com aquelas cartas de baralho, irmãos. Eu sou totalmente ignorante. 100% ignorante. Conheço até por cultura, tal de rei e não sei o quê, mas não sei nada. Sabe o que é nada? Eu não sei nada de nada. Desconheço. Sou burro no sentido máximo disso aí. E sou feliz por ser burro nessa área. Eu sou feliz. Eu fico vendo hoje no smartphone aquele tal de jogo de paciência. Nunca joguei aquela meleca. Mas tem crente que fica jogando. Tem crente que fica jogando aqui. Aí, irmãos, eu vou fazer um pedido a você hoje. Para com esse negócio.
para com esse negócio para de jogar isso, em nome de Jesus. Você está jogando isso, aquela coisa de aquelas cartinhas, por favor, para, porque isso aí não é, isso é uma legalidade, isso é uma brecha, é uma legalidade. Aí depois vem o jogo de bingo, de não sei o quê, e você acaba entrando nesse negócio. Deus vai dar escape para você hoje. Diga-me assim, falando entre vocês, salmos, hinos, cânticos, cantando e louvando no coração ao Senhor. Esse tem que ser o tema da nossa casa. Esse tem que ser o tema da tua casa. Quando eu preparo isso aí, quando eu debelo o foco da enfermidade, da infecção, aí é mais fácil haver respeito, é mais fácil haver amor, é mais fácil haver uma interação familiar, porque o foco da infecção foi debelado. Pastor, está tudo ruim lá em casa. Eu sei disso. Tem que matar a infecção. Tem que matar essa infecção. E essa infecção, irmãos, ela é a base de toda essa desgraça. De toda essa desgraça. Esqueçam, lembra uma coisa, eu vou falar uma coisa para você. Irmãos, eu diria que quase que 100% dos problemas familiares acontecem por causa do pecado. É o pecado, é o egoísmo, é o pecado. O pecado está latente ali, tudo vai desaguar. Vem as brigas, vem as agressões, a desonra, tudo vai desaguar a partir do pecado. Se a gente mata esse núcleo do pecado, a coisa fica mais fácil. O coração fica mais quebrantado, a atmosfera fica mais cheirosa, o lar fica mais bonito, porque o pecado foi colocado por terra. Amém. Versículo de número 20 agora. 20. Dando graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas. Dando graças por todas as coisas. Veio a crise agora, veio essa greve, não tem, por exemplo, verdura. O que faz? A gente vai comer arroz com feijão puro. Mas não tem ovo, também acabou o ovo. Amém. Vai comer só feijão com farinha pura. Amém, amém, glória a Deus. Dando graças, dando graças, dando graças. Pastor, mas dando graças, dando graça, mas dando graças constantemente a Deus. Que os meus filhos, que os teus filhos, que a nossa casa dê graça constantemente. Amém, amém, glória a Deus. Que dê graça constantemente. Ontem eu fui comer um local, feijoada, e o garçom falou assim, olha, não tem couve. Aí eu brinquei, então tem que ter desconto. Se a feijoada não tem couve, eu não brinquei, eu só vim por causa da couve. Aí eu disse, não, então eu vou te dar outra coisa no lugar da couve. Não tem couve, dando graças a Deus, dando graças por todas as coisas. Amém, amém, irmãos, amém. Versículo de número 20, 21 agora. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Então observe só, quando agora ele vai falar aqui no 22, mulheres, sujeite-se a cada um a seus maridos, isso quando ele começa a ministrar agora, é a partir de todo esse ambiente que já foi tratado tudo. Agora eu consigo me sujeitar, a mulher vai conseguir honrar ao marido, e o marido vai conseguir amar a mulher, conforme Cristo amou a igreja, porque o demônio já foi derrotado. Amém? Diga, o demônio já foi colocado para fora. O diabo já foi lançado fora. O pecado já foi. E agora eu consigo me sujeitar. Um ao outro, porque toda ação maligna foi vencida. Irmãos, se você quer ter uma caminhada longa, bote o pecado para fora. Se você quer ter uma caminhada matrimonial longa, se você quer ter harmonia no teu lar, bote o pecado para fora. Diga, pecado, Satanás, fora do meu lar, fora da minha casa, fora da minha família. Isso vale em todos os níveis. Eu vou terminar tratando de um nível mais sério aqui. Hebreus diz assim, venerado entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem. O que é mácula? É uma mancha que se leva. Mácula é uma mancha que se leva. Observa uma coisa interessante aqui, quando ele diz aqui, quando ele manda o marido amar. Coloca o 27, para você ver uma coisa interessante. 27, ele trata de dois assuntos. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa,
Grifa isso aqui, sem mancha nem ruga. Grifa isso. Veja que são duas coisas, mancha e ruga. Mancha e ruga. A relação, ele está fazendo uma comparação. Como Cristo ama a igreja não tem mancha nem ruga. A relação não pode ter nem mancha nem mancha nem. Vamos ilustrar. O que é ruga? O que é mancha? Mancha é alguma coisa que vem de fora, de lado de externo, para dentro. Eu vou pingar aqui uma coisinha aqui para você que está vendo aqui. Ó. Eu vou pingar aqui uma gotinha d'água. O que eu fiz? Diga assim, manchei o piso. Eu manchei o piso. Como é que eu manchei um piso? Eu trouxe alguma coisa de fora para ali. Então eu manchei o piso. A ruga não é algo de fora para dentro. A ruga é de dentro para fora. A ruga, ela revela um envelhecimento. A ruga revela uma deficiência interna. Lembra da olheira? Por que a gente fica com olheira? Porque fica sem dormir. Por que fica porque fica sem dormir? Aqui dentro não está bem e o corpo aparece. Mostra. Por que a gente fica com íngua? Porque está com um problema aqui dentro, então a íngua aparece. A ruga é um problema de dentro do corpo que vai vir para fora, que vai mostrar, esse corpo está doente. E eu quero terminar nessa noite, nessa manhã, lembrando de Hebreus. Venerado, santo, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Irmãos, em nome de Jesus, cuide para não manchar o teu leito. Cuide para não manchar o teu leito. Aí fora, mas muito lá fora, o diabo diz: apimente a tua intimidade com cenas para te inspirar. A literatura está aí. Os tons, né? Os livros dos tons. Os livros de posições. Alguém me perguntou há um tempo atrás: pastor, eu vou fazer aniversário de casamento e eu quero dar uma saída com a minha esposa. Eu posso ir no motel com a minha esposa? Aí eu falei: você quer uma resposta que te agrade ou uma resposta que vai te desagradar? Se eu fosse você, eu não iria. Porque aquela cama do motel que você vai usar com a tua esposa, meia hora antes, deitou 2 marmanjos, ou 2 marmanjas. Meia hora antes. E talvez praticaram bestialidades. Aquela atmosfera está impregnada de uma radiação satânica. Se eu fosse você, eu não iria. Se eu fosse você, eu não iria. Pastor, e se botar um vídeo para... Se eu fosse você, eu não botava. Eu não botava. O texto está dizendo que quando eu começo quando eu trato, quando eu elimino essa bactéria, essa infecção, tudo que eu vou receber agora, daqui para frente, fica mais fácil. Vai ficar mais suave para mim obedecer. Quando ele manda assim: mulher, respeite o marido, vai ficar mais fácil. Porque antes de pensar no marido, ela tem uma relação com Deus. Então ela vai respeitar o marido a partir de Deus, de Cristo. E por aí vai. A relação dela é com o Senhor. A relação dele é com o Senhor. Então, porque a relação dele é com o Senhor, ele vai ficar mais tranquilo para fazer as coisas. Você entende isso? Amém ou não amém?